Esta série de vídeos e podcasts da Socerge tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Neste número abordaremos as questões práticas no consultório do cardiologista. Olá, sejam bem-vindos ao programa de Educação Médica Continuada da Socerge, que terá como tema central os aspectos práticos sobre a atuação do cardiologista no hospital e no consultório durante a pandemia pelo Covid-19. Meu nome é Fábio Peralta Matias, sou médico especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, diretor médico do Centro de Excelência Física da Reabilitação Cardíaca e Medicina do Exercício. Conosco, os doutores Fabrício Braga, diretor médico do Laboratório de Performance Humana, coordenador de Cardiologia do Hospital São José e diretor médico da Confederação Brasileira de Triatlo. E Cláudia Lúcia Castro, diretora do DERCARD, médica da UFRJ e da Clinimex. Nosso intuito será a abordagem prática para o cardiologista sobre os novos desafios pela pandemia do Covid-19, trazendo as melhores evidências científicas, bem como o que aprendemos até o presente momento. Reforçamos que será muito importante a participação de todos nas atividades físicas virtuais da Socerge, convidando a seguirem o Facebook, Instagram e YouTube da Socerge, bem como acessar o nosso site. Bom, com a pandemia, o distanciamento social tem se revelado a estratégia mais eficaz, para a gente restringir a circulação das pessoas e conter a disseminação do vírus. O objetivo principal continua sendo a gente evitar a sobrecarga na capacidade de atendimento nas unidades de saúde, tanto as públicas quanto as privadas. Então, é uma situação real que ressalta a importância da prevenção, e nos diversos níveis, atingindo até a reabilitação. Então, a gente tem o consenso sobre a importância da atividade física como fator preventivo e terapêutico em doença cardiovascular, de uma forma geral. O Rio de Janeiro, especialmente a nossa cidade, a capital do Rio de Janeiro, ela tem essa vocação para atividade física, o ar livre principalmente, pessoal muito movimento, tem uma associação muito grande com o exercício. Como é que faz agora com o confinamento para a população geral? Como manter o exercício nesse confinamento domiciliar? Ok. Fábio, obrigada pela pergunta. Vou compartilhar aqui a minha opinião com o Fabrício. Vou começar falando que, para a população em geral, vamos deixar primeiro os doentes crônicos, os atletas, para discutirmos a seguir, mas para a população em geral, eu primeiro faria uma primeira divisão. Nós temos aquelas pessoas que já eram fisicamente ativas e temos aquele grupo de pessoas que estavam sedentárias até o início da pandemia. Para aqueles que são fisicamente ativos, nossa orientação é mantenham-se fisicamente ativos. Mas como fazer isso? Se as academias estão fechadas, se o acesso à praia também está restrito, se o acesso à rua está restrito. É fazendo atividade física dentro de casa. Isso é bem possível. Temos relatos aí na reportagens relatando até um francês que correu uma maratona inteira na sua varanda de 7 metros de comprimento, ele indo e voltando, demorou 5 horas e meia para completar uma maratona. Então, é possível fazer exercício físico dentro de casa, sim. Então, para aqueles que já faziam uma atividade física, seja na academia, seja no clube, as próprias academias estão disponibilizando aulas online. Então, as pessoas devem manter o que elas já faziam. Quer dizer, já fazia atividade física, já fazia uma aula aeróbica assim, assado. Então, entra no site da sua academia e acompanhe a programação do que você já vem fazendo. Se você tinha um personal training, melhor ainda a situação, porque você pode estar individualizando isso e fazendo essas aulas também online com o seu personal. Dentro de casa, parece que tem pouco recurso, mas não, a gente tem muito recurso. Muitas vezes as pessoas não têm nem peso, nem caneleira, nem nenhum equipamento para fazer atividade física em si, mas um cabo de vassoura, uma garrafa de água, uma garrafa PET com água, tudo isso vai servir de instrumentos para você poder fazer o exercício. O próprio peso corporal, a gente tem inúmeros exercícios que a gente pode estar fazendo com peso corporal. E do ponto de vista do aeróbico, a gente pode estar caminhando dentro de casa, correndo dentro de casa, Tem pessoas que moram em casa, que tem um espaço maior, o que vai facilitar bastante, e tem outros que não, que o espaço é mais reduzido. Para aqueles com espaço reduzido, a gente pode fazer a caminhada estacionária, quer dizer, movimentar as pernas no próprio eixo, ou mesmo a corrida estacionária, se você já estava no nível de corrida. Mas acho que é importante a gente até frisar para esse grupo de indivíduos que já eram fisicamente ativos e que podem continuar fazendo a sua atividade física até diariamente, que elas tentem não aumentar a intensidade do exercício. Esse não é o momento de melhorar a sua performance, não é o momento de se desafiar, é o momento de você manter a
sua condição física, né? Isso porque se você tentar aumentar muito, corre o risco de ter alguma lesão osteomioarticular e aí te atrapalhar na sua progressão de exercício, ou até mesmo vir a precisar de um atendimento médico que no momento não é o ideal, né? E também porque exercícios muito intensos podem comprometer um pouco a imunidade do indivíduo e também não ser interessante neste momento, né? Então, acho que assim, a primeira coisa é faça exercício, mas faça em casa, né? A questão de ir para a rua, a Fabrício vai expor um pouquinho melhor isso já, né? Mas para aquele grupo de pessoas que eram sedentárias até então e que agora, né, por estarem em casa o dia inteiro, alguns têm muita coisa para fazer e resolvem, não, então agora eu vou virar um atleta, né? Cuidado, né? Quer dizer, acho que a gente tem que estimular que o sedentarismo seja combatido para essas pessoas que vinham em sedentarismo, muitas vezes porque não tinham tempo, né? Porque a vida era muito corrida, então agora está tendo tempo, então vamos sair disso gradativamente, né? Isso é, vamos a cada meia hora sentado, deitado, levanta, dá um giro pela casa, né? Faz um levantamento de pé ali, de panturrilha, um exercício de panturrilha, né? Tenta caminhar dentro da sua casa, né? Dependendo do espaço que você tenha, né? E comece gradativamente. E talvez seja o momento para essas pessoas lembrarem de, poxa, quem era aquele professor de educação física que eu conhecia, que já tinha me abordado, eu sempre disse que não tinha tempo, então quem sabe procurá-lo e fazer um programa online com ele, né? Tá? Fabrício, quer complementar? Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Acho que esse momento mais importante é que a gente fique em casa, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem visto um número crescente de casos e a cidade é muito tentadora para se fazer exercício ao lado de fora. E nesse momento, por mais que a gente tenha essa vontade, é muito importante que as pessoas fiquem em casa. Este é um momento importante do controle da epidemia e é muito importante que a gente fique em casa. E em casa dá para fazer bastante exercício. Quem já tinha alguma proficiência, como a Cláudia falou, pode recorrer aí aos recursos disponibilizados por vários profissionais de educação física nas redes sociais e eventualmente procurar até algum que você conheça, certamente. Algum profissional que você conheça, como as academias estão fechadas, vai disponibilizar virtualmente algum tipo de treinamento. E os que não têm, podem começar leve, ótimo, bom momento, né? A falta de tempo é responsável por 80%, é a desculpa de 80% das pessoas que não fazem nenhum tipo de exercício. Agora, não tem mais esse problema. Todo mundo está forte. Acho que um detalhe importante que talvez a gente possa estar abordando melhor no tema atleta, né? Mas acho que para a população em geral, principalmente os muito ativos, né, que corriam na rua, na praia, na lagoa, andavam de bicicleta, muitos deles têm falado, não, mas eu vou num horário que não tem ninguém, eu vou num horário que está vazio, né? E assim, a gente está entendendo que a recomendação é, não faça isso, fique em casa mesmo, né? Primeiro porque, se todo mundo pensar dessa forma, daqui a pouco a lagoa não está mais vazia, né? E como a reportagem tem mostrado, né? Horários de pico aí, muita gente andando no calçadão, tá? Então, aquela distância mínima recomendada já é impossível de ser feita. Né? E segundo, que todo mundo já deve estar sabendo, né, já rolando nas mídias de um modo geral, uns engenheiros belgas fizeram um estudo mostrando que as gotículas, né, que saem da nossa respiração, né, elas saem de uma forma mais intensa quando você está fazendo um exercício mais intenso, né, e que elas percorrem um percurso maior. Né? Então, se aquela distância recomendada de até 2 metros entre uma pessoa e outra é para os indivíduos parados, né, em repouso, na hora da atividade física, essa metragem aumenta em muito, né? Então, um indivíduo correndo, né, a 12, 14 km por hora, essas gotículas vão a 10 metros de distância. Então, se alguém está correndo na minha frente, eu estou lá distante, 2 metros de distância dela, mas já é o suficiente para estar pegando aquelas gotículas daquela pessoa e que está fazendo uma hiperventilação pelo próprio exercício e eliminando cada vez maior número de gotículas e aumentando o meu risco de contaminação, né? Além do risco da contaminação no trajeto como um todo. Desci no elevador, desci de escada, passei não sei aonde e vai por aí afora, né? Uma outra pergunta que as pessoas também têm feito é, então eu posso subir e descer a escada no meu prédio, né? Isso pode ser um exercício? Também não temos recomendado. Por quê? As escadas normalmente são ambientes fechados, né? Você muitas vezes vai estar encostando em locais, né? Pouca circulação de ar ali e você corre o risco de estar cruzando com alguém da mesma forma, né? Alguém que pode estar sendo portador, pode estar doente ou sendo só um portador, né? Então, entendemos que exercício em casa é dentro de
casa. Se você mora numa casa que tem uma área grande, um quintal grande, ótimo, se deu bem, né? Pode fazer mais exercício. Se você mora num lugar mais confinado, tente fazer da forma possível. Como a Cláudia falou, a exaustão não é algo a ser buscado nesse momento. Dificilmente a gente vai conseguir manter a performance nesse período, mas o ideal é que a gente perca o menos possível, se mantendo ativo. E algumas disciplinas, alguns esportes, né, até um bastante praticado no Brasil, que é o CrossFit, já estão acostumados a fazer exercícios intensos, né, em espaços extremamente reduzidos, que são os boxes. Alguns bem pequenos mesmo. Então, assim, é completamente possível, utilizando mínimos recursos, fazer atividade física de qualidade, que é o mais importante, dentro de casa. Ok, então o recado que fica é isso, exercício dentro de casa, né? Não é aconselhável sair. Nesse momento não está sendo recomendado o exercício ao ar livre. O sedentário não está na hora de começar, né? Pode até fazer uma coisa bem pequenininha, porque acabou a desculpa do tempo. E quem estava ativo não tem que pensar em performance, não é hora de priorizar desempenho, exaustão e também evitar risco até de acidentes, né, domésticos, né, e lesão muscular. E a gente também entra naquela situação dos nossos pacientes idosos, nossos pacientes crônicos, nossos cardiopatas, tem pacientes inclusive em reabilitação cardíaca, os serviços de reabilitação cardíaca na cidade tiveram que fechar, né, porque isso representa um grupo de risco, né? Como é que a gente faz? Qual a estratégia que a gente tem disponível para não perder tanto, para esses pacientes não perderem tanto condição física, a gente sabendo que a condição física, a capacidade funcional é uma coisa a se buscar, um objetivo a se buscar para a gente manter esses pacientes estáveis e compensados. Como é que vocês pensam nisso? Bom, eu particularmente trabalho em 2 serviços de reabilitação cardíaca, na rede pública e na rede privada, e a estratégia que a gente assumiu foi de tentar não perder o vínculo de exercício desses pacientes, né? Então a gente tem tentado fazer um programa domiciliar orientado, isso é, né? Já demos até um nomezinho para ele, né? Programa de exercício domiciliar orientado, PEDO, né? Onde a gente liga para o paciente, né? E prescreve o exercício de uma forma extremamente individualizada para aquele indivíduo, né? Quer dizer, como são todos clientes portadores de doenças crônicas que estavam sendo acompanhados por nós, pela nossa equipe, né? Nós temos todos os dados, os parâmetros para esses pacientes e a proposta é: vamos nos manter fisicamente ativos em menor intensidade do que eles faziam de forma presencial, já que são pessoas que apresentam algum risco durante o exercício, né? São cardiopatas, pneumopatas, doentes metabólicos, enfim, doentes que tinham uma monitorização presencial com o médico, né? Aferindo pressão, rodando eletro e tudo mais, e que essas coisas a gente não tem como estar fazendo tanto à distância, né? Então, vários pacientes dispõem de alguns equipamentos em casa, né? Do tipo verificar a pressão arterial, verificar a frequência cardíaca através de um medidor de frequência, né? Muitos deles já têm esse tipo de suporte e com isso a gente vai monitorando isso, monitorando, né? Em tempo real. Em tempo real, certo, ligando legal. com vídeo e Legal. vendo como tá a sua pressão, como está a sua frequência, está se sentindo bem, tá? Então vamos começar o exercício e aí seguindo os componentes aeróbicos e não aeróbicos do exercício. Isso é, vamos fazer o exercício aeróbico, o que você tem, de antemão a gente já sabe o que a pessoa dispõe, então vai andar no corredor, né? Vai andar no próprio eixo, né? Vamos fazer os exercícios dentro do ideal da individualização, né, Cláudia? Vamos fazer exercícios de fortalecimento muscular, daí a gente teve a oportunidade de gravar alguns vídeos mostrando como fazer esse exercício dentro de casa, isso é com o cabo da vassoura, com a água, né? Porque nem todo mundo tem algum equipamento em casa, né? E aí a gente prescreve aquilo que o paciente já fazia, né? Só que de uma menor intensidade, mesmo porque tem menos equipamento para poder gerar uma intensidade e também para a questão da segurança em si, né? E estamos tendo muito sucesso com isso e vendo que as pessoas estão mantendo a sua condição física, né? Estão se sentindo muito atendidas e muito satisfeitas e minimizando a ida delas aos hospitais, né? Porque muitas vezes as pessoas começam agora a ter não o Covid em si, né? Mas descompensações cardiovasculares de um modo geral, né? Então, muitas vezes a gente está conseguindo triando aquilo ali do tipo, não, peraí, vamos ligar para o seu médico, vamos aumentar o remédio, a pressão está ficando alta, coisa e tal, sem estimular que esse paciente procure um atendimento médico nesse momento crítico. Né? Então, mantendo um monitoramento, né, e dando um suporte. De perto, bacana. Para esses, assim, bem de perto Legal. mesmo, inclusive com o médico presencial, como se fosse uma telemedicina, né? Eu acho que isso vai ser talvez um efeito colateral positivo desse momento que a gente está passando. A gente já tinha evidência de literatura bastante contundente mostrando que a reabilitação cardíaca domiciliar supervisionada, né, ou somente orientada tem benefícios clínicos, em alguns estudos até superior a baseado em centro.
pela aderência, né? Muito mais fácil fazer exercício em casa do que você se deslocar para algum lugar. Esse deslocamento, por exemplo, na nossa cidade é hoje muito complicado. Hoje está muito fácil, boa parte das pessoas está em casa, mas no dia a dia é muito difícil. Então a gente pode ampliar o leque de atuação. Acho que já tem manifestação, inclusive, do presidente do Conselho Federal de Medicina, que esse é um movimento sem volta. A telemedicina veio, né, por conta da pandemia, ela era proibida até então, veio, não volta mais, lógico, vai ter que ser algum tipo de regulamentação, mas eu não imagino, Cláudia, que a gente vai deixar de fazer atendimento à distância. A gente tem feito bastante, por uma parte considerável dos nossos pacientes que estavam no programa presencial de reabilitação, aderiu ao programa virtual de reabilitação, e eu acho que isso é um caminho sem volta. Algumas pessoas vão continuar, não vão querer voltar para os centros. Eu acho que isso vai ser muito legal. Tem muitos trabalhos até mostrando o custo-efetividade disso, né? E comparando com grandes centros, é uma alternativa excelente. Que é no mínimo igual. Eu queria fazer uma perguntinha para você, Fabrício. Independente da gravidade do paciente. Acho, inclusive, que a gente vai desmistificar um montão de coisa que a gente acha sobre a gravidade, sobre o risco de um cardiopata fazer exercício sem ter um médico colado nele. Tá todo mundo aprendendo, né? Todo mundo aprendendo com a novidade. Essa vai ser uma oportunidade realmente da gente poder expandir a reabilitação. Exato. Até para locais onde não dá para chegar. Né? Exatamente. Esse é sempre um questionamento nos congressos, né? As pessoas que moram no interior sempre perguntam, mas como que eu vou reabilitar meu cardiopata grave, isso aqui eu não tenho condições, né? Talvez um programa online seja uma opção. Uma nova alternativa. Inclusive, mesmo que tenha na cidade dele, eu tenho, mas eu não gosto, não acho que é um adequado para mim, eu não gosto disso, eu posso fazer em qualquer outro lugar. Então, assim, eu acho que o serviço à distância, a tecnologia só vai crescer nesse aspecto, inclusive nessa questão da vigilância. A vigilância remota é só uma questão tecnológica, a gente vai avançar nesse aspecto. Então, enfim, eu acho que talvez esse seja um dos efeitos colaterais positivos desse período de isolamento que a gente se encontra. Deixa eu pegar uma última perguntinha que a gente está acabando aqui. Bom, todos nós somos apaixonados por esporte, exercício de uma forma geral, né? Então a gente fica aí acabando. Eu tô com uma saudade danada de futebol, saudade do Flamengo, não acontece mais nada, a gente fica vendo coisa de 82, nós estávamos até conversando sobre isso, porque a gente consome esporte, todo mundo faz isso, né? As Olimpíadas também foram adiadas. As Olimpíadas já foram canceladas por conta de guerra mundial. Isso nunca aconteceu da Olimpíada ser adiada. A gente está vivendo realmente um momento muito especial, diferente, então é um momento de aprendizado e aconteceu esse ineditismo de adiarem Jogos Olímpicos. E esses atletas? Atleta de ponta, como é que faz agora? Bom, eu posso falar um pouco sobre o que está acontecendo na Confederação Brasileira de Triatlon. A gente tinha a Copa do Mundo, a etapa da Copa do Mundo, primeira vez no Brasil, marcada para o dia 4 de abril, e ela foi cancelada. Todos os eventos foram cancelados no primeiro semestre. A gente tem alguma dúvida do segundo semestre. É uma coisa inédita. Nunca tivemos um ciclo olímpico de 5 anos. Né? Vamos ter um de 5 anos, na sequência teremos um de 3. Então, não temos ideia de como isso vai acontecer. Né? Os atletas, em geral, têm estrutura domiciliar para treinar. Vários dos atletas, e é interessante que essa questão de ficar em casa, né? Estamos falando de pessoas que trabalham através do esporte, ou seja, o condicionamento físico dela é o que ela mantém patrocinador, que ela ganha medalha, que ela dá o sustento para a família. Muitos dos nossos atletas de triatlo estavam em camping na Europa e ficaram lá, estão lá, e com uma restrição de movimentação muito maior. E essas pessoas estão treinando dentro de casa. Aí eles próprios, mesmo dependendo de alta intensidade para se manter performáticos, eles diminuíram a intensidade, mas mantêm o treinamento domiciliar. Ou seja, nesse momento, inclusive os atletas estão treinando dentro de casa. Óbvio que cada um na sua disciplina, tentando buscar o condicionamento físico específico para o esporte que praticam. Mas o que vai acontecer depois, a gente tem muita dúvida, porque os eventos classificatórios não aconteceram. Né? O Comitê Olímpico Internacional já garantiu que quem já está classificado vai ficar, né? Mas como serão os próximos eventos? O judô, por exemplo, não fez nenhum evento classificatório. Então, como é que a gente vai ter os fundos de esportes até para o Brasil, né, com uma grande expectativa de medalha? O triatlo, a gente não tem ainda nenhum brasileiro classificado. Pode ser que a gente tenha, eu acho que teremos, né, 4 triatletas, é o que a gente imagina, que vão para Tóquio, que vai continuar se chamando Tóquio 2020, a despeito disso acontecer em 2021.
Então, Fábio, assim, muita dúvida, porque nunca tivemos, então, assim, posso imaginar o que vai acontecer. Acho que vamos ter muito menos recorde, acho que a preparação vai ser muito pior, mas vai ser o que temos para essa vez, não tenho dúvida. Uma coisa interessante é o seguinte, quem estava tentando adquirir performance através de doping, que precisa de uma periodização perfeita, acabou. Não vai conseguir. E li também no comitê, li no COB, no site do COB também, que quem estava vetado por doping pode ser que consiga se classificar porque vai passar o período da punição, né? Quer dizer, tudo muito diferente, né? E ainda temos a questão dos próprios atletas que vierem a adoecer, né? Que nós não sabemos hoje em dia quais são as consequências tardias do Covid, né? Alguns trabalhos têm mostrado comprometimento da função pulmonar com redução de até 30% da função pulmonar em algumas pessoas, né? Quer dizer, então não sabemos como o nosso corpo vai reagir a longo prazo em relação à doença, né? E tem um aspecto muito interessante também, né? Porque assim, se tem uma coisa que aconteceu, o volume caiu, né? O volume de treinamento caiu. O maior preditor de lesão musculoesquelética em qualquer pessoa é o aumento de progressão rápida de volume. E aí, como essas pessoas vão sair do isolamento, né? Vamos supor que a gente abrisse hoje a porteira e botasse todo mundo para a rua. Todo mundo ia querer tentar tirar o atraso e aumentando rapidamente o volume. Vai todo mundo se machucar. Então, assim, esse é um aspecto muito importante que treinadores e atletas vão ter que levar em consideração na hora de reintroduzir o treinamento ao ar livre. Né? Então, assim, vamos passar por muitos desafios, inclusive nesse aspecto. Tem um aspecto, eu não queria falar de nada relacionado à economia, mas com relação aos atletas, eu acho que isso é muito importante, preocupa sempre muito, que esses atletas dependem de patrocínio, de empresas que eventualmente estão diminuindo os recursos e, obviamente, que um dos recursos certamente que vai ser cortado de cara vai ser os recursos de investimento no esporte. Isso me preocupa bastante também. E a outra coisa, assim, o esporte nacional depende 90% do dinheiro da lei Agnello-Piva, que vem da loteria esportiva, e o número de apostas caiu drasticamente. Então, assim, a gente no Brasil ainda tem essa ameaça, né, o esporte amador, que é a redução do investimento no esporte. Então, muitas perguntas ainda por responder. É verdade. Bom, eu queria agradecer muito vocês, Fabrício, Cláudia, sintam-se abraçados de longe e não falta assunto, né? A gente falta tempo. Espero que tudo volte à normalidade o mais rápido possível. A gente sabe que a bagunça já está aí. Vamos ver quanto que a gente consegue resolver e que todo mundo se cuide, guardando as mensagens desse nosso encontro. Tá bom? Muito obrigado.